Bancos é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar dos desafios dos bancos para o segundo trimestre de 2022 e fazer um comparativo entre os principais bancos e vamos ver aí o que tem mexido com as cotações dos bancos nos últimos dias, em algum dos pontos, e a ótima notícia, possível ótima notícia para o acionista de bancos no longo prazo, tá? Vamos ver o que tem mexido aí com os bancos, né? Além de toda a macroeconomia, obviamente, mas alguns pontos aqui têm mexido mais recentemente, como o resultado dos bancões aí dos Estados Unidos. Então a gente vê ontem divulgando aí o JP Morgan, né, o resultado que caiu, foi abaixo das expectativas, inadimplência alta, tá? Inadimplência que a gente vai ficar de olho, é isso a palavra-chave novamente do 2T 2022, e ainda por cima o banco JP Morgan suspendeu a recompra de ação. Isso aqui passa uma mensagem horrível para o mercado, né? Suspende a recompra da ação, lucro abaixo do esperado, inadimplência alta. Então isso aí causou, né, um impacto, obviamente, nas ações. Outro ponto que pressionou os mercados foi o PIB chinês, né, que divulgou um aumento de 0,4. Para vocês terem uma noção, o primeiro trimestre foi em 4,8, então desacelerou fortemente. Isso aí por conta de tantos lockdowns que vem acontecendo, né, vem aí impactando na economia chinesa. E também era esperado em torno de 1%, então também foi abaixo do esperado o PIB chinês. Mas para o pregão aí de sexta-feira, nós tivemos o resultado dos outros bancos aí dos Estados Unidos e o Citigroup, embora tenha tido queda no lucro, ele superou as expectativas do mercado. Outros bancões aí nos Estados Unidos tiveram resultado mediano aí, pelo menos não foram tão ruins, na verdade, como foram aí os resultados do JP Morgan. Então isso aí já deu uma animada no mercado, mas a gente fica muito de olho na inadimplência. Todos eles tiveram alguma dificuldade em lidar com a inadimplência. E o próprio Citigroup, que superou as expectativas, ele teve inadimplência maior, bem maior aí, para provisões aí de dívidas duvidosas. Ou seja, os bancos estão precificando cenário ruim à frente e aumentam o medo do mundo em recessão nos Estados Unidos. De qualquer forma, aqui no Brasil, então, nós vamos ficar de olho na inadimplência desses bancos, e é isso que nós vamos analisar nesse vídeo. Quando a gente fala de bancos e inadimplência, obviamente, tudo isso envolve o cenário econômico não só mundial, como também no Brasil, e como todos os bancos que nós vamos falar estão aqui no Brasil, eles têm muito vínculo, né, de risco. Porém, existe diferença entre as carteiras, e é isso que a gente vai tentar olhar um pouco. Olhando aqui o ritmo das inadimplências, a gente vê que vem aumentando um pouco em todos os setores praticamente, mas principalmente pessoa física, onde mais está pegando inadimplência. Isso é confirmado nos resultados do Banco ABC, tá? Mas mesmo assim, no caso do Bradesco, todas vêm aumentando aqui. Quando a gente olha a cobertura do Bradesco, ele tem ainda uma cobertura interessante, né? Mas existe aí a possibilidade dele já aumentar novamente os PDDs, né? Porque sua carteira cresceu bastante, inclusive no primeiro trimestre, o Banco Bradesco. Nós temos aqui, então, o Itaú, com uma carteira que é até um pouco parecida com o Bradesco, tem um índice de cobertura também similar, mas um risco um pouquinho menor aí que o Bradesco em termos de carteira, tá? Na sequência nós vamos ver aqui então o Banco ABC, e aí já é bem diferente, ele é crédito empresarial, e no momento que nós falamos, não estamos vendo ainda, né, atrasos aqui nas inadimplências, né, no Banco ABC, nas empresas, né? Só que ela tem que manter uma gordura bem gorda, porque aqui tem empresas muito grandes, né? Esses CIB aqui, as corporações gigantescas com lucro de mais de 4 bilhões, provavelmente ela tem empréstimos maiores, né? Se der inadimplência aqui, vai dar um problema, né? De qualquer forma, ela tem também uma carteira bastante saudável aí, tá? Todos os bancos, na verdade, estão tomando um pouquinho mais cuidado com o crédito, então isso é importante também a gente ficar atento. A gente vê aqui o índice de cobertura bem gordinho aqui do Banco ABC, também está bastante protegido nesse cenário que nós estamos vendo. Vê o Santander também vem do seu índice de inadimplência subindo, né? E subindo mais também no pessoa física, só que sua cobertura é menor. E em termos de qualidade dessa carteira de crédito, a carteira do Santander é exatamente a mais exposta ao risco dos bancos que nós vimos até, na verdade, todos os bancos que nós vamos ver hoje, tá? Então ele tem a menor cobertura e um maior risco aqui de inadimplência neste momento que nós estamos falando. E a gente olha aqui o Banco do Brasil, ele tem uma cobertura ainda bastante interessante, uma inadimplência que sim cresceu
mas está mais aí sob controle do que os demais bancos que nós vimos até agora. Então, até agora, o Banco do Brasil é o mais seguro, porque ele tem uma inadimplência menor e uma cobertura bem gordinha aqui para se proteger dessas possíveis inadimplências. O rural às vezes acaba pegando, e exatamente nesse trimestre de agora, 2T, não parece ter aí nada muito preocupante. E a gente fala aqui do Banrisul, ele é o mais seguro de todos em termos aí de carteira de crédito. Ele tem um índice de cobertura muito gordo, né? E uma inadimplência baixinha, que deve continuar baixa. Ela tem muito crédito consignado, né? Aliás, exatamente esse crédito consignado traz outras preocupações para o banco, né? Ele também tem um braço forte aqui no rural, mas menos que o Banco do Brasil. E analisando a situação desses bancos, nós temos aqui o Itaú com uma boa cobertura para inadimplência, porém uma carteira um pouco mais sensível aí à inadimplência. A gente vê então os dividendos baixos em 2022, 2022 deve aumentar, o mercado fala que volta ao normal, eu ainda acredito que talvez ainda fique um pouquinho abaixo, mas enfim, o banco, no meu entendimento, tem se mostrado visionário, tá? No enfrentamento das fintechs, esse é o meu entendimento. Eles estão investindo aí em coisas legais, né? Empresas menores que podem crescer bastante, como eles fizeram aí com a XP, que nem era tão menor assim, mas enfim, eles conseguiram um crescimento juntos aí. Eu tô gostando bastante do que eu tô vendo com o Itaú nesse sentido aqui. É lógico que é o custo dos dividendos. O Bradesco, ele tá indo muito bem nos seguros, né? E a sinistralidade deve vir muito melhor. Então tende a puxar o Bradesco para cima, mas olho no futuro, porque a pandemia parece estar ameaçando novamente, né? Embora aparentemente, segundo as estatísticas, ela não é tão mortal, não causa tanto internamento, mas se ela for muito transmissível como parece ser, a grande quantidade de transmissão vai acabar levando aí várias internações, né? Enfim, a gente tem que ficar atento aí nesse futuro, mas o presente, sinistralidade e seguros está muito bom. A gente vê aqui, então ele tem um braço forte nos seguros também, inclusive, né? Então a gente vê aqui a boa cobertura com a inadimplência também, porém a carteira também um pouco mais sensível e um pouquinho mais sensível ainda que o Itaú, mas é quase igual. Aqui a gente fala do Banco do Brasil, ele tem uma carteira forte contra a inadimplência, uma boa cobertura contra a inadimplência. Ele tem um setor rural que tende aí a crescer bastante nos próximos anos, deve continuar vendo esse movimento. O rural no Brasil é forte, né? Ele tá sendo pioneiro aí nesse caminho aí do rural. Ele está, inclusive, se aproximando da rentabilidade dos bancões privados, então nada mais justo que as cotações dos preços, né, também caminharem para se aproximar. Então isso aí daria a ele um desconto maior. E a gente fala do Banrisul, ele tem a melhor proteção contra a inadimplência, uma ótima cobertura, ele tem o rural, não tão forte como o do Banco do Brasil, mas é um ponto a se destacar. Mas ele está com a dificuldade de repassar a Selic exatamente por essa cobertura tão boa que ele tem, né? Crédito consignado é o que mais está pesando nisso aqui, mas isso não deve ficar assim para sempre. A gente tem que ir acompanhando e ver o momento que ele consegue virar essa chave e começar a repassar a Selic. Eu não acho que vai ficar assim infinitamente, tá? Não tem como. Então, em algum momento o banco vai dar uma ótima guinada aí na sua trajetória de cotações. A gente vê aqui então o Santander com uma baixa cobertura com inadimplência, e ele é justamente, no meu entendimento, a carteira um pouco mais sensível aí no quesito de inadimplência, então é preocupante. Quando a gente vê aqui o Banco ABC, uma boa cobertura com inadimplência, e até o momento, né, porque a economia é muito dinâmica, né, tem performado muitíssimo bem a parte da inadimplência, se mostra resistente à sua carteira, mas aí é um foco muito empresarial. Vamos ver se de repente o empresarial começa a ter alguma dificuldade, aí o Banco ABC pode ter essa dificuldade. No momento não, ele vem crescendo muito sua carteira de crédito, ele é o banco aí que mais vem crescendo, no meu entendimento, para longuíssimo prazo. Se continuar nessa performance, ele vai ser o melhor banco aqui desses todos citados. E falando de cotações, a gente vê o Santander caindo bastante, recuperando o patamar do fim do ano passado, batendo aqui próximo dos 26,30, que seria aí um valor lá do passado, mas eu talvez fique de olho nele só aqui nos 22,60, dependendo do preço das outras ações de banco. Até então eu fico só observando mesmo. Santander 3 também no movimento similar, vem caindo bastante, né? E aí a gente vê aqui o Bradesco que, né, vem comprando nesse pontos aqui ó, de baixo, e ele resolveu fazer cotações ainda menores, né? Então ele vem aqui caindo, agora está aqui em 13,75. Para mim
bastante barato o Banco Bradesco. A gente vê a Itaúsa, que vinha até performando bem aí em termos de cotação, né? Aguentando, aí cai, recupera-se novamente, aí cai muito forte, né? Talvez o mercado batendo na ação pelo esse momento de tentar crescer num cenário tão incerto. O fato é que eu vejo a Itaúsa com promoção muito interessante hoje, mesmo com a alta de hoje ainda está 8,85, é bastante interessante, né, nesses preços. A gente vê o Banco do Brasil, uma alta mais forte, porque, né, ele era o banco que estava aí mais descontado, ele fica fazendo esses zigue-zagues, e olha só, como R$ 32 que eu tinha traçado há um tempo, tá valendo um preço ser bastante interessante aqui de comprar ela. No caso eu não comprei, mas eu vendi puts, que é um compromisso de comprar ela mais barato aqui. Não tá rolando da compra, mas eu tô ficando com os prêmios. Então, o Banco do Brasil é bastante interessante, vamos lembrar o ruído político, que é o que pode causar um tumulto aí menor de curto prazo. Normalmente política não costuma prejudicar nenhum dos bancos aí públicos de forma grave, tá? O Banrisul com uma queda também forte por conta aí dessa dificuldade de passar a Selic, mas finalmente aí uma leve recuperação, mas ainda não anima tanto, né? Ainda o mercado está esperando ver o que ele vai fazer aí em relação a essa Selic. E quando a gente fala do Banco ABC, os bons resultados fazem as ações subirem aqui, ó, infinitamente, né? Então ele vem nessa linha de tendência de alta, os fundos cada vez são maiores, né? Isso aqui tem sido uma história recorrente. Ele deu uma furadinha agora, mas já começa a engatar uma nova aqui, tendência de alta. E quando os resultados vierem bons, vai continuar subindo a cotação, porque a cotação acaba seguindo o lucro, né? E quando a gente vê a performance desses bancos nos últimos um ano, o Banco ABC e o Banco do Brasil performaram melhor. Se pegar um período um pouco maior, o Banco ABC vai ganhar, porque ele vem performando bem aí e estável nos últimos anos. Mas o Banco ABC, o Banco do Brasil, quanto mais recente, mais ele vai tirar vantagem dos outros bancos, que ele vem muito bem em 2022. A gente olha aqui os demais bancos, todos eles apanhando bastante. Itaúsa caindo 18%, o Banrisul caindo 19%, mas já tinha caído bastante antes. O Bradesco caindo 27% e o Santander caindo 29%. Então, como vocês sabem, né, a inadimplência é algo que tumultuou aí o cenário dos bancos, o lucro ficaram instáveis, as margens comprimidas, o custo de crédito maior, mas eventualmente os bancos devem acabar passando isso aí para os clientes. E pensando nisso, o governo está aí para pôr a MP para 2025 mudar isso aqui. Então eles vão fazer uma compensação tributária em relação à inadimplência maior de 90 dias. Eu já vou mostrar o trecho do vídeo, tá? Então isso aí traz uma previsibilidade maior e com isso a possibilidade de ter um custo de crédito aí menor para o cliente final também, né? Então eu acho essa compensação tributária super correta porque vai melhorar o giro, né, de crédito no Brasil. E a verdade seja dita, independente do governo, seja Lula, seja Bolsonaro, seja qual for, os bancos, quando eles estão mal, eles arrumam um jeito de dar uma ajeitadinha, embora essa ajuda aqui eu acho que é correta, né? Porque vai acabar melhorando a economia de um modo geral, né? Porque tem que girar mesmo o crédito. A medida provisória 1128 de 2022 alinha regras fiscal e contábil para bancos e reduz custo de crédito. A MP, editada pelo presidente Jair Bolsonaro, define que as instituições financeiras vão poder, a partir de 2025, deduzir as perdas na hora de determinar o lucro real e a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. A regra vale para operações com atraso superior a 90 dias e para operações com pessoa jurídica em processo falimentar ou recuperação judicial. Vivemos um momento difícil, com dificuldade, aumento da inadimplência, em função da própria pandemia ou da crise econômica, que tem realmente dificultado a vida dos tomadores de empréstimos e muitos empréstimos não são pagos. Então, isso dá um encaminhamento para esse caso, não só do ponto de vista de regularização e solução para casos realmente muito difíceis, mas também permite ao Brasil ficar alinhado com as normas internacionais de contabilidade, e isso é muito importante porque melhora o ambiente de negócio, melhora as condições das instituições financeiras, tornando-as sólidas e solventes